Oi, gente, tudo bem? Então, na primeira dica, o que a gente fez foi falar sobre o edital, não é? Hoje, eu vou falar sobre tipologia textual, que apesar de muita gente achar que não tem muita dúvida, muitas dúvidas aparecem, não é? Então, na hora em que a questão vem, as dúvidas aparecem. Então, é assim, eu preparei, na verdade, um resuminho para vocês, uma mini aula de tipologia textual. Aí eu vou deixar uma questão para vocês, que está neste material, quem quiser, inclusive, pegar aí no blog tem, né? E depois, nos próximos encontros, eu ainda vou comentar uma ou outra questão. Essa a gente comenta depois, né, na nossa próxima dica. Tá certo? Combinadíssimo? Então tá bom. Bom, o que se tem sobre tipologia textual? Tipologia textual, na verdade, envolve 3 tipos principais, que são esses daqui: a descrição, a narração e a dissertação, tá? Então, a gente simplificou aí em 3 conteúdos básicos. Ou seja, quando você lê uma descrição, um texto descritivo, ao final do texto, o que tem que ficar na sua cabeça é a imagem daquilo que foi escrito. A gente pode ter uma pessoa descrita, a gente pode ter um lugar, pode ter um momento, qualquer coisa pode ser descrita. Então, o que vale é que você leu e ficou a imagem. Portanto, o texto, né, o autor do texto, pelo menos, não tem a intenção de mostrar qualquer alteração no cenário, no lugar onde as coisas aconteceram. Ele não tem a intenção de mostrar uma mudança no personagem, nada disso. Bem ao contrário do que acontece na narração. A narração, por sua vez, não quer reproduzir uma imagem. O que ela quer é contar alguma coisa. Eu sempre lembro os alunos: quer saber o que é narração? Lembra o que é fofoca. Quando a gente está contando uma coisa que aconteceu que é bem legal, a gente está fazendo uma fofoca, a gente está narrando. Ah lá, por isso chama narração, né? Porque narra a ação, certo? Ao passo que esse aqui, não, esse aqui só trabalha com a descrição, só descreve, certo? A dissertação, por sua vez, ela vem para quê? Para analisar os acontecimentos. Por isso que muitas vezes alunos perdem questão de prova, porque no texto dissertativo, né, o autor vai mencionando datas, vai mencionando algumas coisas que aconteceram, alguns fatos importantes para a fundamentação dele, e aí o candidato, o nosso aluno aqui, acha que o texto é narrativo. Não, não. O objetivo da narrativa é contar o que aconteceu, e por isso ele sempre vai contar uma mudança. Daí isso é diferente da descrição. A descrição reproduz a imagem, certo? E pode ser uma reprodução com ou sem movimento, inclusive. A narração conta o que aconteceu com fatos sucessivos, ou seja, um fato sucede o outro, que sucede o outro, que sucede o outro, e assim por diante. A dissertação, como eu falei, vai discutir os fatos, vai contar o que aconteceu. É a mesma coisa que acontece quando o Arnaldo Jabor, por exemplo, quer colocar um ponto de vista dele, né, a respeito de alguma coisa que aconteceu. Ah, então naquele momento ele está dissertando, certo? Que, aliás, gente, na dissertação a gente pode ter o autor fazendo a análise de um fato sob o ponto de vista dele, né? Ou ele fala sobre uma verdade que acontece, que a gente tem conhecimento, mas a gente não sabe por que aquilo acontece, né? E aí, então, a dissertação vai fazer o quê? Ela vai, o autor da dissertação que vai falar sobre esse assunto, que é um fato que existe, mas que poucos conhecem o motivo, ele faz uma análise desse motivo e põe no papel para a gente. Daí vocês vão ter aí para baixo justamente isso, que a dissertação pode ser argumentativa ou expositiva. Ou seja, se a dissertação for argumentativa, significa que o autor do texto colocou um ponto de vista dele e trabalhou em cima disso, tá? Então, se ele disser que ele é a favor, por exemplo, do aborto ser legalizado no Brasil, então ele está expondo o ponto de vista dele, ele vai ter que dizer as razões que o levaram a fazer essa afirmação, certo? Ao passo que, se ele disser, fizer um texto dissertativo, em que ele diga que
que no Brasil usa-se muito mais as rodovias do que as ferrovias, veja, não é ponto de vista dele, é um fato. E ele, então, vai explicar por quê. Analisa os fatos e diz, e aí ele vai para o texto dissertativo expositivo. Tudo bem? Bom, então é claro que a descrição, como vocês podem lembrar aí, se baseia em palavras adjetivas. Quando nós falamos em palavras adjetivas, nós estamos pensando não só no adjetivo em si, mas nos adjetivos e palavras ou expressões que representem, certo? Então, nesse texto aqui, por exemplo, a gente tem: na mistura do sangue com o leite das garrafas quebradas, viam-se os fios castanhos do cabelo do jovem embebidos naquele grosso líquido. Não devia ter mais de 20 anos, mas mostrava nas mãos calos que foram cultivados, parece que há muito mais tempo. Então vejam que cena até ruim de a gente pensar, mas acaba sendo bonita pela forma como foi escrita. Então essa descrição faz a gente ter as imagens. Vejam que a gente lê, a gente faz a imagem do rapaz. Por isso que, assim, uma imagem triste, mas bela pela descrição que foi feita. Né? Mas você não tem uma descrição, mas não tem a imagem do rapaz ali caído, morto, com o leite, misturado ao sangue, que já está lá embebendo os cabelos dele, não é isso? E com as mãos bem, provavelmente para cima, porque aí ele vê os calos da mão. Não é? Um jovem de 20 anos. Eu fui grifando aquilo que foi montando a imagem para a gente. Então, na mistura do sangue com o leite, quer dizer, leite e sangue misturados, as garrafas quebradas. Então, a gente vai vendo toda a adjetivação acontecendo. E os de cabelo castanhos, né, eles estão embebidos no grosso líquido, ou seja, leite, no sangue com leite, né, provavelmente o sangue aí. Porque, pelo que parece, veja, o que eu estou lendo é uma descrição. E a gente deduz um fato, que alguém bateu com a garrafa de leite na cabeça do rapaz e o matou. Não é isso? Então, veja que você tem que trabalhar com o que está aqui. Tudo bem? Não há mudança. É uma descrição. Só imagem sendo feita, sendo construída. A narração, por sua vez, vai se destacar pelos verbos, porque os verbos vão contando o que é para a gente o que aconteceu. Então, a gente vai ter a sucessão de fatos. Essa sucessão de fatos não necessariamente marcada pelo tempo, mas um fato que sucede outro. Né? Quando um fato faz com que outro aconteça, e outro aconteça, e outro aconteça. Né? Então, a gente tem aqui: o jovem leiteiro foi confundido com o assaltante. Primeiro fato menor. E morto nesta madrugada. Ele foi morto nesta madrugada com um tiro no coração. Outro fato, agora o maior. Um morador de nossa cidade, aliás, deixa eu fazer aqui uma observação, eu falei fato maior, porque, na verdade, o que o autor quer contar é que o menino foi morto, o leiteiro foi morto na madrugada com um tiro no coração. Certo? Então, um morador de nossa cidade, assustado com o barulho feito pelo trabalhador na madrugada, eliminou o suposto marginal em nome da segurança dos que dormiam inocentes. Então, veja o que a gente tem aí, justamente a morte do leiteiro, não é? Deve ser daquele rapaz de 20 anos que eu imaginei que fosse com a garrafa quebrada na cabeça. Não é? Agora a gente viu um tiro no coração, tá vendo? Então, ali a gente tem um fragmento descritivo porque a gente tem a imagem, uma imagem forte. Aqui a gente tem o que aconteceu. E a sucessão. Primeiro ele foi confundido e, na sequência, ele levou um tiro. Não é isso? Depois, só detalhes. Tá? Daí a gente tem o levantamento aqui, ó, os personagens, o narrador, o tempo, que são os elementos que vão formando a narração, o lugar onde aconteceu a ação em si. Mas o que marca mesmo é a sucessão dos tempos, né, dos fatos. O que a gente chama de progressão temporal. Então, para aquele que imprimiu o material, que pegou o material, pode acrescentar aí na progressão temporal que esse progresso do tempo é marcado justamente pela sucessão dos fatos. Tá certo? Muito bem. A dissertação, por sua vez, é marcada por palavras de valor substantivo, não é? O que vale a ideia principal agora não é mais o fato, nem a imagem, e por isso que a gente tem sempre um texto de análise, com o ponto de vista do autor ou não, tá? Então, nós temos aqui
não se pode mais tratar a vida humana como um simples exemplo de existência biológica. Então, veja que ele está falando sobre a vida, certo? O assunto é vida. A ideia principal, né, até aqui, é que a vida humana, especificamente a humana, não pode ser tratada apenas como existência biológica. Ele começou a colocar aí o ponto de vista que ele vai trabalhar, certo? Já está na hora de se entender que é preciso ter respeito à vida como uma atitude existencial que deve ser encarada como essência de nossa natureza, o que vai além das próprias leis de um país. Vejam que nós não temos fatos nenhum aí sendo relatado, nem, no caso, nem sequer sendo apontado. Então, o que a gente tem é o assunto vida e como a vida deve ser pensada. Não apenas como existência biológica, mas como essência. Então, vocês estão vendo que essas palavras aí vão traduzindo, né, a palavra vida. E essa essência vem com o respeito que você der a ela. Tá certo? Então, pronto. Deixei tudo prontinho aqui para vocês, um material bem resumidinho, objetivo, tá? E aí, o que vai caracterizar o texto dissertativo para que você possa diferenciar dos outros é a progressão do discurso. Aí você vê que ele começa falando lá que não se pode tratar a vida como uma existência biológica e vai explicando por quê. Eu sempre falo, na dissertação o autor faz uma afirmação e na sequência ele explica, que é o que a gente chama de fundamentação. E na fundamentação vão aparecendo os argumentos. O que aconteceu aí? Por que você não pode pensar a vida só como existência biológica? Então ele vai dizendo aí para frente, ele vai desenvolver a ideia, e ele coloca dois motivos para isso, que a gente tem que ter respeito à vida e tratá-la como essência. Certo? Então, aí a gente teve a progressão do discurso. Tá? Bom, muito bem, então, resumindo, descrição traz uma imagem, não há alteração de nada dentro do texto. A narração vai contar o fato que ela mais mostra e como o fato sucedeu o outro, certo? E a dissertação sempre voltado para a ideia, mas a ideia principal, chamada tese. Né? E aí a gente chama o texto, caracteriza o texto, ele se caracteriza pela progressão do discurso, não pela progressão dos fatos, mas como o autor vai se justificando, como ele vai fundamentando as ideias que ele apresenta. Certo? Porque sempre tem uma ideia principal e as mini-ideias. Assim como na narração tem um fato principal e os mini-fatos, para chegarmos ao fato principal. Não é isso? Então, minha boa gente, uma dicasinha é lembrar que as dissertações, elas têm muita conjunção, tá? Isso ajuda bastante. E aí, é como eu disse, olha, aqui nós temos uma questão, tem um texto longo, e que ela envolve tanto a tipologia textual quanto a parte de interpretação. E isso vai ficar para a nossa próxima dica, tá certo? Então, até lá!